Então, pessoal, vamos finalmente dar início ao nosso curso de Mecânica Geral 1, F315, né? E hoje a gente vai começar a discutir a mecânica newtoniana, tá bem? Para isso, né, a gente vai introduzir as leis de Newton para a mecânica clássica e a gente vai discutir a dinâmica de uma partícula única, tá bem? Na aula de hoje, a gente vai discutir a dinâmica de uma partícula única para o caso apenas de forças que eu posso considerar constantes, tá bem? E nas próximas aulas, a gente vai ver forças que são um pouco mais complexas. Bem, então, vamos dar uma olhadinha nesse tema, leis de Newton, que é uma coisa que vocês já devem ter visto, pelo menos umas 2 vezes na vida, mas que nunca é demais lembrar, tá? Então, qual que é o nosso objetivo nesse curso? O nosso objetivo é descrever a dinâmica de uma partícula, ou seja, a gente quer encontrar a posição dela em função do tempo. Uma vez que a gente tem a posição em função do tempo, né, isso nos ajuda a descobrir a velocidade e a aceleração dessa partícula em função do tempo também. Tá bem? Bom, as leis que descrevem, né, a dinâmica dessa partícula em mecânica clássica são as 3 leis de Newton, tá? Então, a gente vai estar olhando para as 3 leis de Newton. A primeira delas diz o seguinte: um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se mantém nele, nesse mesmo movimento, caso nenhuma força esteja agindo nesse corpo. Tá? Segundo, a variação temporal do momento linear, tá? Do momento linear de um corpo é igual à força total aplicada nele. Eu só escrevi força aqui, mas essa força, a gente vai ver daqui a pouco, nada mais é do que a somatória de todas as forças agindo no corpo. Tá? Se 2 corpos exercem força um no outro, essas forças serão da mesma magnitude e direção e sentido. Mesma magnitude e direção, óbvio, e sentido contrário. Tá bem? Vejam vocês que eu defini as 3 leis de Newton em termos de forças, tá? E momento linear. Agora, para falar de força e de momento linear, eu vou precisar definir uma outra quantia que a gente não definiu ainda, né? Que é a definição de massa. Eu até brinco, coloco o italianinho aqui segurando um prato de massa, né? Mas, na verdade, o que a gente está falando de massa não é essa daí, não. Tá? Obviamente. Bom, como que eu vou definir massa, né? Em física? É isso, pessoal. A gente vai reescrever a terceira lei de Newton de uma forma um pouco mais clássica, né? De uma forma um pouco mais exata. É o seguinte: se 2 partículas formam um sistema isolado, ideal, as acelerações terão mesma direção, sentido oposto, e a razão das magnitudes será constante, não constate, tá faltando um N aqui. E essa constante é a razão entre as massas das partículas. Ou seja, experimentalmente, a gente sabe que se tem 2 corpos isolados, um agindo no outro, a aceleração deles vão ser na mesma direção e vão ter sentido oposto, né? E se você mede a aceleração de cada um, você tem uma razão entre elas, e a razão é uma constante, tá? Então, se um está acelerando a 1 metro por segundo ao quadrado e o outro está acelerando a 2 metros por segundo ao quadrado, se você, por algum motivo, aquele que estava a 1 metro por segundo ao quadrado agora está a 3 metros por segundo ao quadrado, o que estava a 2 vai estar 6. Tá? Ou seja, a razão entre essas acelerações é uma constante.
E a gente define essa constante como a razão entre as massas. Então, os corpos isolados, eu vou escrever que F1 é igual a menos F2, em vetor. Tá? Eu uso a definição da segunda lei de Newton, eu tenho, então, que dP1 dt é igual a menos dP2 dt, logo, dm1v1 dt é igual a menos dm2v2 dt. Como eu estou tratando da dinâmica de uma partícula, quando eu falo uma partícula, pessoal, eu estou assumindo o quê? Estou assumindo que esse corpo ele é pequeno o suficiente e ele é inseparável, tá? Se ele é inseparável, se eu não consigo quebrá-lo, eu tenho, então, que a massa dele é constante, tá? Se eu não consigo separar esse corpo, eu não consigo tirar massa, nem colocar massa nele. Então, se eu estou falando de uma partícula, eu estou falando de alguma coisa que tem massa constante, né? Se eu considero a partícula com massa constante, eu posso tirar as massas das derivadas e eu vou escrever as derivadas dessa forma aqui. Tá? Então, obviamente, a razão entre o módulo das acelerações nada mais é do que A2 sobre A1 é igual a M1 sobre M2. Tá bom? Então, a gente define o conceito de massa para mecânica, tá? Pois bem, feito isso, pessoal, feito isso, a outra coisa que a gente vai precisar dar uma olhada é em questão de sistema referencial, tá? A pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: quando a gente vai, né, definir a dinâmica de uma partícula, a gente precisa primeiro definir um sistema de referencial, tá? É aquela famosa história, né? Eu estou sentado na poltrona de um trem ou de um avião. Vamos pensar no avião, para ser mais moderno. Estou sentado na poltrona de um avião, tá? Quando eu estou sentado na poltrona do avião, o avião decola e a dinâmica minha, aliás, o meu movimento em relação à Terra é uma coisa, o meu movimento em relação ao avião é outra, tá? Enquanto o meu movimento em relação à Terra é um movimento que eu estou saindo do, né, eu estou subindo, né, no eixo Y e movendo no eixo X, meu movimento em relação ao avião é só passar medo, tá? Eu estou parado na cadeira passando medo, só isso, tá? Então não tem movimento nenhum. Por fim, né, a pergunta que eu falo, que eu faço para você é o seguinte: se as leis de Newton valem num sistema, valem no outro, em qualquer um, tá? Ou seja, se as leis de Newton que valem para mim na Terra, valem para mim no avião, a resposta é não, tá? Ou seja, o avião ele está acelerando em relação à Terra. Então, se ele está acelerando em relação à Terra, ele não é um sistema referencial inercial em relação à Terra. Ou seja, as mesmas leis de Newton vão valer, se vale num sistema referencial, vai valer em outros sistemas que sejam inerciais a esse. E a ideia é basicamente, é bem simples, pessoal, né? Se eu falo que, uma vez que eu defino um sistema referencial, referenciais inerciais são aqueles que estão parados ou em movimento retilíneo uniforme em relação àquele. Por quê? A resposta é bem simples. Imaginem vocês que eu estou no avião, tá? Então, o meu movimento em relação à Terra, tá? Meu movimento em relação à Terra é o seguinte: eu vou falar que x é a minha direção, eu vou chamar de R, vetor, a minha posição em relação à Terra, tá? Eu vou falar que a minha massa vezes a minha aceleração em relação à Terra nada mais é do que menos mg, porque eu tenho a força gravitacional agindo em mim,
mais a força do avião. Está agindo em mim. Lá, o banco me empurrando para cima, né? Então, você tem aqui o assento do banco me empurrando para cima e o encosto do banco me empurrando para frente. Tá? Agora, se eu estou no avião, essas forças se anulam. De modo que eu tenho que M, R2 pontos, vou chamar de R', 2 pontos é zero. Eu estou parado. Tá? Então, percebam que as forças agindo são diferentes. Tá? Ou seja, eu não consigo, não é a mesma segundo a lei de Newton que me permite descrever o movimento nesse referencial da Terra e nesse referencial do avião. Tá claro? Então, Professor, agora, se eu tivesse... Pois não. estão perguntando aqui no chat se, nesse caso, a Terra ela pode ser considerada um sistema referencial. Não, veja, foi o que eu tomei como parâmetro, tá? Eu considerei a Terra como o primeiro sistema referencial. Tá? Se eu estou no referencial da Terra, tá? Eu tenho esse sistema. Tá? Se eu tenho o referencial do avião, eu tenho esse. Tá? Então, veja, a Terra, se você parar para pensar, a Terra está em movimento. Né? Se eu pego um ponto lá no espaço, a Terra não é um sistema referencial inercial, e eu tenho um movimento na Terra, eu não posso considerar a Terra como um referencial inercial em relação àquele ponto no espaço. Porque a Terra está girando. Tá? E o movimento de rotação tem aceleração. Tá? Então, eu não posso. Agora, se eu estou na Terra, eu estou aqui sentado na minha cadeira, aqui no escritório, e está tudo parado. A menos que eu tenha tomado uma cachaça, mas fora isso, está tudo parado. Tá? Ou seja, em relação à Terra, eu estou parado agora. Por quê? Porque eu tenho a força peso agindo em mim e eu tenho a normal da cadeira segurando. Né? Então, em relação o que eu quero dizer é, eu posso considerar a Terra como referencial base, e se eu tenho agora um trem passando por mim com velocidade constante, esse trem é um referencial inercial em relação a mim, em relação à Terra. Agora, se eu tenho um avião passando acelerado, não, ele não é um referencial inercial. Então, o que define um referencial inercial é se ele está acelerado ou não em relação ao primeiro. Então, veja, quando eu falo que o referencial é inercial, só faz sentido eu chamar um referencial de inercial ou não quando eu falo em relação a alguma coisa. Tá? A Terra é um referencial inercial? Depende. Tá? Em relação à Lua, não. Tá bom? Tá claro isso? Bom, acho que sim. Ninguém respondeu? Então, eu vou tomar o silêncio como sim. Professor, no caso, se o avião tivesse um movimento retilíneo uniforme, ele seria um referencial inercial em relação à Terra? Sim. 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 Por quê? Porque daí as forças agindo no avião, as forças agindo lá são as mesmas agindo aqui. Tá bem? Entendi. O professor, mas a aceleração centrípeta da Terra em torno do próprio eixo é desconsiderada nisso, não faz diferença. Tipo, é considerado retilíneo uniforme mesmo? Não retilíneo, mas parado, mesmo tendo essa aceleração? Você diz, é que se eu tô parado na Terra, se eu tô sentado aqui na minha cadeira,
eu estou sob essa aceleração também, né? Ou seja, independentemente da Terra estar girando em torno do próprio eixo, eu estou, ao mesmo tempo, sofrendo essa aceleração também. Então, em relação à Terra, eu estou parado. Entendi. Professor, Pois não. o livro, ele fala sobre referenciais em estrelas fixas. Eu não entendi muito bem. Por exemplo, ele compara um referencial que ele diz em estrelas fixas com um referencial na Terra. O que muda de um referencial lá nas estrelas fixas com um referencial aqui na Terra? Então, o que ele está dizendo, eu não lembro dessa passagem do livro, né? Faz um bom tempo que eu não leio esse livro. Mas, basicamente, imagino que ele esteja dizendo o seguinte: você considera. Você não precisa nem pegar uma estrela lá longe, né? Você pode pegar qualquer planeta perto da gente. Se você pega algum lugar no espaço, tá? Você vai lá e considera esse local, esse ponto, como um ponto fixo no espaço. Vai lá, você vai e senta no Sol, tá? Tá lá no Sol. O Sol é seu ponto de referência, é seu ponto de referência, tá? Então, você vai considerar ali o Sol como fixo, um ponto fixo, tá? A Terra, se eu estou na Terra, para eu tratar o problema do movimento em relação ao Sol, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever, deixa eu apagar aqui, ó. Está de novo. Eu tenho que, basicamente, né? Então, aqui está o Sol, aqui está a Terra, certo? Então, se o Sol está parado, a gente sabe que a Terra, além de ela estar girando em torno do próprio eixo, ela está girando em torno do Sol, certo? Então, eu estou aqui, tá bem? Eu estou, se eu olho, de novo, em relação à Terra, eu estou parado. Agora, se eu olho em relação ao Sol, eu tenho esse movimento, eu tenho essa aceleração aqui e essa aceleração aqui, certo? Então, em relação ao Sol, a Terra não é um referencial inercial. Ah, agora entendi. Tá bom? Mas claro, entendi. Obrigado, professor. Uhum. Legal. Bom, então a ideia é basicamente essa. A gente precisa, o sistema de referencial, ele é ou não inercial, ele é em relação a um outro sistema, tá? Então, todo sistema vai ter algum sistema referencial inercial a ele e algum que não é inercial a ele. É basicamente isso, essa a mensagem. Tá bem? Então, uma vez que a gente já discutiu os blá 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 da vida, vamos olhar então a dinâmica de uma partícula, né? Pela segunda lei de Newton, pessoal, a gente vai escrever a dinâmica de uma partícula da seguinte forma, né? A força é igual a dp dt, que é igual a dmv dt. Como eu estou falando de uma partícula, a massa é constante. Tá? A massa de uma partícula é constante. Daqui a um tempo, no curso, a gente vai ver corpos. Tá? A gente vai ver sistema de partículas, corpos rígidos. Né? E no sistema de partículas, a massa pode variar. Tá? Professor, pois não. Eu tinha visto uma informação que, mesmo à vista da física clássica, quando a gente pega a segunda lei de Newton e expande essa derivada do produto, né, para contabilizar, digamos, uma variação de massa, como se a massa também fosse variável, essa segunda lei de Newton não está exatamente correta, assim, não funciona do ponto de vista até mesmo da física clássica. Você pode discutir isso um pouquinho, se está certo mesmo, será que eu me enganei? Olha, eu desconheço, porque
Porque a segunda lei de Newton, ela não tem a ver, ela não é escrita assim, tá? Ela é escrita assim. Tá? A segunda lei de Newton diz que a força é igual à variação temporal do momento. Tá? O que acontece é que se eu estou tratando de uma partícula, tá? A massa é constante, então fica ma. Tá? O que é verdade é que se eu estou tratando de um sistema que não é uma partícula, se a massa varia, então a força não é mais ma. Tá? Daí, não sei se foi isso que você leu, mas... Tá? Mas daí você tem que a força é igual a ma. Tá bem? Tá certo, Aliás, obrigado. você não tem que a força... Se a massa do sistema varia, daí a força ela é mais do que ma, né? É a massa vezes a aceleração, mais um termo que é a variação da massa vezes a velocidade. Tá joia? A gente vai ver isso mais para frente no curso. Bem, então, tomando que a força é igual a massa vezes a derivada segunda da posição, né, a gente pode resolver a dinâmica de uma partícula a partir de equações diferenciais. A pergunta que eu faço é, mas quem é essa força F? Na verdade, F é a somatória de toda e qualquer força agindo nessa partícula. Então, se eu tenho um sistema no qual, ali eu falei do avião, né? Então, do avião você tem a aceleração do avião, você tem a aceleração da gravidade, etc. Você soma tudo isso, né? Então, no referencial da Terra, então se eu estou aqui sentadinho, se eu estou olhando aqui da Terra, né? Eu estou vendo o avião fazer uma trajetória assim. Por quê? Porque eu tenho uma força agindo para cá, uma força agindo para cá, no próprio avião, e a força da gravidade agindo para cá. Então, a força resultante é alguma coisa nessa direção. Tá bem? Tá joia? Então, notem que para tratar o problema, eu tenho que considerar a soma de todas as forças. Então, a força que eu uso é o que eu chamo de resultante de todas as forças agindo na partícula, dentro do referencial escolhido, obviamente, né? Que quando eu mudo de referencial, pode mudar quais são as forças agindo na partícula. Geralmente, pessoal, a força não é constante, tá? Basicamente, eu desconheço uma força constante na natureza, tá? Ela sempre vai depender da posição, da velocidade ou do tempo. O que ocorre é que tem forças que elas podem ser aproximadas por constante quando a variação da posição ou da velocidade ou do tempo é pequena o suficiente de modo que dentro daquela pequena variação a força pode ser considerada constante, tá? Um exemplo bastante comum é a força da gravidade na superfície da Terra, tá? Se eu pego e meço a gravidade aqui no chão de casa, ela vai ser em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se eu subo no telhado da minha casa e meço a gravidade lá em cima, vai dar também da ordem de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Enquanto o pé direito da minha casa deve medir uns 3 a 4 metros, o raio da Terra é 4.000 quilômetros. Tá? Então, é uma distância, uma diferença muito grande. Ou seja, o delta R do chão de casa até o telhado da casa é zero, basicamente. Ou seja, é uma variação de posição muito pequena, de modo que a força varia quase nada. Tá? Então não... veja, não vou falar que não existem, mas eu desconheço qualquer força constante na natureza. Tá? Toda força depende do tempo, posição ou velocidade.
Tá? Pode depender de duas coisas também. Tá joia? Mas existem situações particulares nas quais a força pode depender de ser considerada constante quando a variação é pequena. Bem, vamos dar uma olhada na dinâmica de uma partícula, no caso geral. Né? A segunda lei de Newton, então, ela é escrita de modo que envolve a velocidade, né, e a posição da partícula e o tempo. Né? Então, eu vou escrever para você que F é igual a mv ponto igual a mr dois pontos. Tá? Com isso, é importante que a variação da força com esses parâmetros seja levada em conta. Né? Então, a gente vai escrever que F é igual a um F de R, V e T, de modo que isso aí é igual a mr dois pontos. Lembrando que V é R ponto. Tá? De modo que eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem em R, né? Porque aqui, de novo, é R ponto. Tá? Então, uma vez que eu resolvo, né, essa equação diferencial, basta que eu conheça a posição e a velocidade inicial, ou num ponto, num tempo t qualquer. Geralmente a gente toma o tempo t igual a zero, né? Se eu conheço a posição de t igual a zero, a velocidade de t igual a zero, eu tenho uma única solução para a dinâmica da partícula. Ou seja, se eu resolvo essa equação diferencial de segunda ordem aqui, que é uma força F, que depende de R ponto e T, que é igual a mr dois pontos, perceba que eu tenho uma equação que depende de R ponto e R dois pontos, onde R ponto é dr dt, R dois pontos é d2R dt2, e depende também, e pode, né, depender também do tempo. Ou seja, é uma equação de segunda ordem. Tá? Vai até a segunda derivada de R. Com isso, para eu ter uma única solução, eu preciso conhecer a posição e a velocidade inicial da partícula. Tá bem? A gente vai ver agora alguns exemplos de como tratar o problema. Tá? E a gente vai começar, obviamente, do caso mais simples, que é quando a força pode ser aproximada por uma constante. Tá bem? Na aula que vem, a gente vai ver forças que dependem da posição, da velocidade e do tempo. Tá bem? E depois, né, mais para frente, a gente vai ver uma combinação de força, de um sistema que tem forças que dependem da velocidade, da posição e do tempo, que vão ser os osciladores harmônicos amortecido e forçado. Tá joia? Então, por enquanto, a gente vai se ater a forças que dependem só de uma coisa ou de outra. Então, a gente vai tratar de forças que dependem só da velocidade, forças que dependem só do tempo e forças que dependem só da posição. Tá joia? Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha no caso mais simples, força constante. E quando eu falo de força constante, a que vem na nossa cabeça logo de cara é o campo gravitacional da Terra próximo à superfície. E para isso, a gente vai fazer o problema do lançamento de um projétil no campo gravitacional da Terra, desprezando a resistência do ar. Tá? Na aula que vem, a gente não vai mais desprezar a resistência do ar. A gente vai começar a considerá-lo. Tá joia? Se eu faço isso, a única força agindo é F igual a mg, igual a menos mg na direção y chapéu. Tá? Eu estou chamando y para cima, x para cá, tá? De modo que a força gravitacional está para cá, então eu vou falar que a força gravitacional é mg na direção menos y chapéu. Tá bem? Ah, professor, e se eu colocar o y para baixo? Daí, obviamente, ia ser mg y chapéu. Qual que é o jeito certo? O jeito certo é o jeito que você escreveu, sendo que a partir do momento que você é coerente com ele. Tá? O que eu quero dizer com isso?
Eu quero dizer que se você coloca o y para baixo, a sua resposta vai dar igual a minha, só com o sinal trocado. Se você coloca o y para baixo e a sua resposta dá idêntica à minha, o sinal não foi trocado, quer dizer que você errou. Tá? Ou seja, você pode escrever o seu sistema de coordenadas do jeito que você quiser. Você só tem que ser coerente com o que você escreveu. Tá joia? Pois bem, vamos lá. Então, eu vou escrever a força como mg, que é igual a menos mg y chapéu. Então, dessa forma, a componente horizontal do lançamento, né, na direção x, né, eu não perco a generalidade nenhuma se eu faço isso. Por quê? Vamos lá. Se eu tenho aqui um sistema... Opa, desenhei errado, pessoal. Se eu tenho um sistema de coordenadas aqui, eu vou chamar de x', y', ou melhor, z', x... Não, espera aí. Eu estou perdendo aqui na mão direita. Vamos lá. Eu tenho, se eu vou chamar de x, eu quero chamar de y, tá. Então aqui eu vou chamar de x', y', z'. Tá, a regra da mão direita tem que funcionar. Tá joia? Então tem esse sistema de coordenadas, x', y', z'. E daí, eu lancei o objeto aqui, ó. De modo que a projeção dele no plano está aqui. Tá? Então, eu tenho uma velocidade nessa direção e uma velocidade nessa direção. O que eu estou dizendo que eu posso considerar um lançamento como na direção x sem perder a generalidade do problema? Eu estou basicamente dizendo, pessoal, que eu posso rodar aqui de modo que aqui vira x, aqui vira z, e aqui vira y. Ou seja, eu estou falando, eu estou fazendo uma rotação do meu sistema de coordenadas. Eu estou falando que o meu x é igual a... Bom, vou ter que fazer aqui um pouquinho de matemática, mas eu rodei esse cara por um ângulo θ. Tá bem? Então, eu sei que o x é cosseno θ, cosseno θ em x' mais seno θ em z'. Acho que é isso mesmo, né? Ficou baixo. Tá bom? Então, veja que a transformada de x de um sistema de coordenadas x chapéu para o sistema x' e z' é uma constante. Não depende do tempo, não depende de aceleração, não tem aceleração, ele não é acelerado em relação ao outro. Tá? É só uma rotação constante, por um ângulo θ. Ou seja, esse sistema em amarelo, ele é inercial em relação a esse sistema em vermelho. De modo que eu posso tratar, então, o problema no sistema amarelo sem perda de generalidade do problema. Tá bem? Isso que eu queria deixar claro para vocês. Então, eu posso tratar o problema só em duas dimensões, não preciso me preocupar, então, na direção z. Né? O movimento, então, fica no plano XY. Professor? Manda ver. É uma pergunta. Eu não entendi por que considerar a direção X, ele poderia tirar a generalidade do problema. Não, ele não pode. Eu só estou explicando o porquê que não pode. Tá? O que eu estou dizendo para você é o seguinte. Se porventura eu tivesse escolhido, sei lá, um outro eixo que estaria se movendo ou em relação a esse x', y', z' que eu escolhi inicialmente. Daí eu perco a generalidade, porque daí muda. Acaba mudando, né, a dinâmica se eu resolvo num sistema ou no outro. Tá? Como eu só rodei, ou seja, eu fiz uma mudança de referencial, de um referencial inercial para outro, então não muda eu não perco a generalidade, o problema se mantém o mesmo. Agora, se eu tivesse mudado para um referencial não inercial, daí eu perderia a generalidade. Ficou claro?
Ficou. Obrigada. Uhum. Eu fui apagando sem querer aqui as coisas. Então, pessoal, eu posso escrever a posição como x na direção x chapéu, mais y na direção y chapéu, de modo que a segunda lei de Newton é escrita simplesmente como mx dois pontos em x chapéu, mais y dois pontos em y chapéu, igual a menos mg y chapéu. Tá bom? Pois bem, feito isso, eu tenho agora dois problemas para resolver. Eu tenho um problema em x chapéu e um problema em y chapéu. Note que eu não tenho nenhuma mistura entre eles. Eu posso tratar o problema em x chapéu isolado e o problema em y chapéu isolado. Em x, eu tenho que mx dois pontos é igual a mvx ponto, que é igual a zero. Então, consequentemente, eu tenho que x dois pontos é igual a vx ponto, que é igual a zero. Portanto, aliás, em y, eu tenho my dois pontos, que é igual a mvy ponto, que é igual a menos mg. E logo, eu tenho que em y dois pontos é igual a vy ponto, que é igual a menos g. Ou seja, eu tenho essas duas equações de segunda ordem em x e y, ou essas equações em primeira ordem em dx e dy, que eu sei resolver, né? Eu vou assumir condições iniciais R 0 igual a x0, y0, e V0 igual a vx0, vy0. Daí eu tenho uma única solução para a dinâmica da partícula. Tá, só tem uma solução para a dinâmica da partícula. Professor, Manda ver. perguntaram aqui no chat por que se coloca 1 ou 2 pontos sobre as grandezas. É por causa da derivada, né? Isso, derivada. Então, vamos lá. Quem não lembra, a gente usa a nomenclatura x ponto dx dt, x dois pontos, d2x, dt2. Então, o ponto indica a derivada temporal, para quem não lembra. O senhor pode voltar um slide, por favor? Claro. Ao você colocar ali mx dois pontos, estava falando da aceleração nesse problema no eixo x? Eu não entendi direito essa parte. Que você assume que no x é 0 e aqui no y seria menos mg. Porque a força, gente. A força é só em y, né? Ah, entendi. A equação diferencial é essa, né? Bom, em x, note que eu não tenho força, eu só tenho força em y. Tá bem? Ah, então, entendi. O y... problema em x e em y. O y das bolinhas seria o menos mg, agora eu entendi. Tá, y dois pontos é a derivada segunda de y, que é mg. Que é g, no caso. Tá bem? Tudo bem, obrigado. Uhum. Então, pessoal, feito isso, em x a solução ela é imediata, por quê? Porque o vx é zero, portanto, o vx é uma constante, né, que é o vx0. Né? Eu só tinha falado que inicialmente a velocidade era vx0, e ela é constante, então ela é constante igual a vx0. Vx é dx dt. Portanto, integral de x0 até x de t, dx, é igual a integral de 0 até t, de vx0 dt. Essa integral é imediata. Eu tenho que o x de t é igual a x0 mais vx0 vezes o tempo. Tá? Então, é um movimento retilíneo uniforme. Em y, a solução é um pouquinho mais complicada, mas nada de tirar os cabelos, porque o vy ponto é menos g, portanto, a integral de vy0 até vy de dvy é igual à integral de 0 até t de menos g dt. Portanto, o vy nada mais é do que vy0 menos gt, tá? E agora, eu lembro que o vy é dy dt, portanto, integral de y0 até y de dy é igual à integral de 0 até t de vy0 menos gt dt. Por fim, eu faço essa integral, fica simplesmente que y de t é igual a y0
mais VY0T menos meio de GT quadrado, que é o movimento retilíneo uniformemente variado que a gente está acostumado a lidar. Tá bem? Então, veja, isso aqui vocês já resolviam lá desde o colegial. Tá? Agora a gente está vendo como que a gente faz isso de uma forma um pouquinho mais completa. Tá? E, além disso, eu posso escrever o R de T como x0 mais vx0t na direção x chapéu, que é mais y0 mais vy0t menos meio de gt quadrado na direção y chapéu. Note que eu tenho x0, x chapéu, mais y0, y chapéu, que nada mais é que o R0. Eu tenho vezes x0t na direção x, mais vy0t na direção y, que aqui falta um t também. Eita, eu estava dormindo quando eu preparei esses slides. Mais v0t menos meio de gt quadrado na direção y. Tá bem? Então, esse é o movimento da partícula sob ação da força da gravidade constante. Uma outra coisa que eu posso fazer... Professor, no slide anterior, você volta lá, por favor? Ali no eixo X, eu não entendi a primeira passagem da derivada C igual a zero, aí por que que o Vx é a dx dt? Veja, primeira coisa, se a derivada de V é constante, logo V é... Aliás, se a derivada de V é zero, logo V é constante, certo? Sim, sim. Mas isso daqui não é, né? Isso aqui é definição, né? Velocidade dx dt. Isso aqui eu não concluí isso. Né? Ah, tá. Eu achei que o senhor tinha integrado ali. Não. Daí agora que eu integrei. Isso é a definição de velocidade só. Tá? Certinho. Obrigado, senhor. Então, pessoal, note o seguinte. A gente tem o x que depende do t e o y que depende do t. Eu posso, agora, reescrever o meu resultado como um y que depende de x. Tá? Para fazer isso, basta que eu substitua o t pelo x, né, na função y. E com isso eu vou ter o que eu chamo de equação da trajetória, ou seja, a equação que relaciona x e y. Né? Quando você usa, por exemplo, aqueles navegadores, tipo Waze, pede um ponto A para um ponto B, ele não te dá a posição x em relação ao tempo e y em relação ao tempo. Ele te dá a posição y em relação ao x. Né? Quando ele fala, quando você vira à direita, você está mudando o seu y em relação ao x. Tá? Então, isso é o que eu chamo de equação da trajetória. Vamos fazer esse exemplo, né? Vamos escrever a equação da trajetória do lançamento de uma partícula, né, que a gente veio fazendo, e para isso vamos assumir que a gente partiu da origem. Tá? Isso não perde nenhuma generalidade, porque eu posso falar que eu posso considerar a origem como o ponto que eu lancei inicialmente a minha partícula. Tá? Então, eu vou falar que x0 e y0 são zero. Tá? Com isso, toda a equação do movimento x, eu tenho que x é igual a vx0 vezes o tempo, então eu posso escrever que x sobre vx0 é igual ao tempo. E substituindo na expressão para y, eu tenho que o y de t é vy0t menos meio de gt quadrado, então fica y de x igual a vy0 vezes x sobre vx0 menos meio g x sobre vx0 ao quadrado. Tá bem? Perceba que a trajetória, nesse caso, é uma parábola. Né? Ela depende de x e x ao quadrado, como já era de se esperar. Tá bem? Agora, eu posso calcular, por exemplo, o alcance desse lançamento. Eu posso encontrar qual que é o alcance do lançamento que eu estou fazendo. Então, pessoal, para isso, eu tenho que achar a posição de x quando y vale zero. Né? Por quê? Se eu estou fazendo um lançamento, aqui é x, aqui é y, e ele está fazendo uma parábola assim,
O alcance é onde eu vou chegar no final, ou seja, quando y vale 0. Eu faço essa continha, eu tenho que vy0 vezes x sobre vx0 menos meio de g x sobre vx0 ao quadrado. Eu posso fatorar o x, fica vy0 sobre vx0 menos meio de g sobre vx0 ao quadrado x vezes x é igual a 0. Então, isso aqui é 0, xx vale 0, o que não é o caso, né, porque esse aí é o ponto inicial. Ou, se x é igual a 2 vezes vx0, vy0 sobre a gravidade. Tá bem? Percebam vocês que uma análise crua desse resultado já te traz uma ideia se está certo ou está errado. Imagina que cai numa prova uma pergunta dessa e você resolve. Uma análise meio seguindo só pelo senso comum, já dá para perceber que a resposta está certa. Por quê? Perceba que o alcance máximo é maior quanto maior a velocidade em x e quanto maior a velocidade em y. Tá? Por quê? Quanto maior a velocidade em y, mais ele vai subir e mais ele vai descer. É lógico que aumenta o alcance. A mesma coisa quando aumenta a velocidade em x. Por quê? Porque se a velocidade em y é constante, mas eu estou aumentando a velocidade em x, o que vai fazer? Ele vai subir e descer ao mesmo tempo, só que como a velocidade em x é maior, ele vai andar mais para frente. Tá? Então, faz sentido isso. E, ao mesmo tempo, ele é inversamente proporcional à gravidade. Por quê? Porque a gravidade faz com que ele desça mais rápido, quanto maior a gravidade. Ou seja, quanto maior a gravidade, menor o alcance. Tá bem? Então, se eu faço o mesmo experimento na Terra ou na Lua, obviamente, o alcance máximo vai ser maior na Lua do que na Terra. Agora, se eu quiser calcular a máxima altura da trajetória, né, eu vou calcular primeiro o ponto x no qual isso acontece. Para isso, eu tenho que fazer dy dx igual a 0, e dy dx fica vy ponto sobre vx ponto, x ponto, não, desculpa, x0, vy0 sobre vx0, menos g sobre vx0 ao quadrado, vezes x igual a 0. Portanto, o alcance máximo, a altura máxima da trajetória ocorre quando x vale vx0, vy0 sobre g. Perceba que esse x é exatamente metade do alcance máximo. Por quê? Porque como ele faz uma parábola, obviamente, é no meio do caminho o alcance máximo, a altura máxima. Tá joia? Professor, O valor... Pois não. ali a derivada é igual a 0, porque esse aqui é o ponto máximo, essa parte tudo bem, só que eu não entendi a passagem que você fez do outro lado da equação. Você fez dy, dx, aí já ficou v, y0, sobre vx. Eu derivei o y de x, certo? Certo. Tá, que parte que ficou confuso? Pera, onde está o y de x nessa... Bom, eu não reescrevi aqui, mas está aqui atrás. Tá atrás. Tá aqui, ó. Ah, tá, entendi agora, muito obrigado. É só tirar o x aqui, deixar esse quadrado aqui embaixo, matar esse e tirar o 2. Ô, professor, aproveitando, esse x aí é o que está multiplicando o vetor x, né? Não é o vetor, no caso. Não, isso aqui é o valor de x, né? Não é vetor, né? Não é versor nada. É o x, é o tamanho, digamos, na direção x. Obrigado, só para esclarecer. Tá. Bom, agora o y máximo, basta substituir o x na expressão para y, então fica vy0 sobre vx0 vezes vx0, vy0 sobre g, menos meio g, vx0, vy0 sobre g, vx0 ao quadrado. Percebam que eu cancelo aqui, cancelo aqui, cancelo aqui, cancelo aqui. Então, fica vy0 ao quadrado sobre g, menos meio de vy0 ao quadrado sobre g. Obviamente, a altura máxima é meio
de Vy0 ao quadrado sobre G. De novo, já percebam que faz sentido pensar isso, por quê? Porque quanto maior o Vy0, mais alto ele sobe, e quanto maior a gravidade agindo, menor é a altura máxima. Faz sentido, né? Quanto maior a gravidade, menos ele sobe. Tá? Bom, mas também, o que dá para calcular, que a gente já fez isso daí lá no curso de Física 1, é achar qual que é o alcance máximo. Ou seja, quando eu estou lançando aqui, eu inicialmente saio com ângulo θ, com relação à horizontal. Qual o ângulo θ que me permite ter o alcance máximo? Ou seja, obviamente, eu sei que se eu for com um ângulo θ igual a 90 graus, o que eu vou fazer? Eu vou subir e vou cair no mesmo ponto. Se eu for com um ângulo θ igual a 60 graus, eu vou desenhar em azul aqui, eu vou subir e vou cair aqui. Por quê? Eu vou subir bastante, mas vou cair antes porque a componente da velocidade em x é menor. Se eu for com um ângulo igual a, sei lá, 30 graus, eu vou ter mais velocidade em x, mas vou subir menos. Então, eu vou acabar caindo antes também. Qual é o ângulo que me faz ter um maior alcance? Tá? Para isso, eu vou escrever as velocidades iniciais como um V0 cosseno θ para x e um V0 seno θ para y. Tá? Eu só decompus isso daí em termos do cosseno e do seno do ângulo que eu estou fazendo com a horizontal no momento do lançamento. Tá? Se eu faço isso, eu preciso agora encontrar qual que é o ângulo θ para que eu tenha o alcance máximo. O alcance está definido aqui em cima já, né, pessoal? Então, basta substituir no valor do alcance. Se eu faço isso, eu tenho que o alcance em função de θ vai ser 2 vezes V0 seno θ, V0 seno θ sobre 2. Sobre G. Agora, 2 vezes cosseno θ, seno θ, vocês concordam que é seno de 2θ? Quem discorda tem que dar uma olhadinha nos livros de trigonometria. Tá? Seno de 2θ é 2 vezes seno θ cosseno θ. Tá? Bom, então, o alcance em função de θ é simplesmente V0 ao quadrado sobre G, seno de 2θ. Se eu quero achar o ângulo θ para que eu tenha o máximo alcance, basta que eu derive esse cara, né? Dx alcance de θ é 2 vezes V0 ao quadrado sobre G cosseno de 2θ. Isso aí tem que valer 0, portanto, se o cosseno vale 0, aqui tem que valer π sobre 2, portanto, θ tem que valer π sobre 4, porque 2 vezes π sobre 4 é π sobre 2. Ou seja, o alcance máximo ocorre quando o θ é 45 graus, e nesse caso, o alcance máximo vale V0 ao quadrado sobre G. Tá bem? Então, pessoal, eu sei que até o momento a aula está parecendo meio enfadonha, porque isso aqui é tudo coisa que vocês já viram em Física 1, e alguns de vocês já devem ter visto até no colegial, tá? Não sei, no ensino médio, como vocês chamam hoje em dia. Tá? Mas a gente está construindo a base para poder crescer em cima disso. Tá? Pode ficar tranquilos que vai ficar mais interessante com o passar das aulas. Bom, para deixar o problema um pouquinho mais legal, vamos olhar a dinâmica de uma partícula no plano inclinado. Tá? Então, eu vou considerar que eu tenho um plano inclinado, fixo no solo, e que ele faz um ângulo θ com a horizontal. Então, sobre ele é colocado um bloco de massa m, eu vou assumir que esse bloco é uma partícula. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele é pequeno o suficiente em relação às outras dimensões do problema, e que ele é indivisível, tá? A massa dele é uma constante, tá? Eu vou assumir que não há nenhum tipo de atrito entre plano e bloco. Eu quero achar a aceleração do bloco.
Ou seja, o problema é simples. Eu tenho esse plano inclinado, faz um ângulo θ com a horizontal, eu coloquei esse bloquinho lá em cima. É isso, pessoal. Para resolver o problema, é muito mais fácil eu escrever o sistema de coordenadas da seguinte forma. O x é paralelo ao plano, o y é perpendicular ao plano. Note que esse sistema é diferente do que eu estava acostumado a escrever, que é esse daqui, x, y. Mas note que eu não perco generalidade nenhuma, porque, de novo, é só uma rotação por θ. Tá? E o problema fica mais fácil. Por que o problema fica mais fácil? Porque se eu estivesse escrevendo um sistema de coordenadas esse, eu ia ter tanto aceleração em y quanto aceleração em x. Escrevendo esse sistema de coordenadas, vocês concordam que eu só tenho movimento em x? Em y eu estou parado. Tá? Isso facilita demais na hora de resolver. Tá? Então, eu vou ter duas forças agindo no bloco. A primeira é a força peso. E a segunda, aliás, a força peso, ela faz um ângulo θ com a vertical. Tá? Eu vou escrever que ela faz o mesmo ângulo θ com a vertical. Né? Então, a força peso eu vou escrever como mg seno θ em x chapéu, menos mg cosseno θ em y chapéu. Estou decompondo, né, em y e x aqui. E a outra força é a normal da superfície do plano inclinado no bloquinho. A normal, ela é mais mg cosseno θ na direção y chapéu. Por que eu já escrevi isso direto? Porque eu sei que não tem movimento em y, tá? E a segunda lei de Newton para y diz que my, dois pontos, é igual à somatória das forças agindo em y. Como a somatória das forças agindo em y é isso, mas a normal, obviamente, a normal tem que ser igual a menos aquilo lá. Menos isso daqui. Então, portanto, é mais mg cosseno θ na direção y chapéu. Então, se eu, né, escrevo de uma forma invertida, né, eu posso já escrever então, que em x é mx dois pontos, que é mg seno θ, portanto, a aceleração em x é g seno θ. Obviamente, em y, eu já havia adiantado para vocês, my dois pontos é igual a menos mg cosseno θ mais mg cosseno θ, que dá zero, ou seja, y dois pontos é zero, como tinha que ser. Tá bem? Agora, minha pergunta para vocês é, primeiro, né, a resposta está aqui. Né? A aceleração do bloco é simplesmente g seno θ. Tá? Na direção x chapéu que eu desenhei ali, que é na direção paralela ao plano. E daí, a outra pergunta que eu faço é, e se houver atrito entre o bloco e o plano? Tá? Fundamentalmente, pessoal, o atrito, a força de atrito, que eu vou chamar de F-at, ela tem sentido oposto ao movimento, obviamente. Né? Não tem como a força de atrito ajudar o movimento. Ela é uma força de atrito, então ela atrapalha o movimento. Tá? Então, ela tem o sentido oposto ao do movimento. E tem uma outra coisa. Perceba o seguinte. Perceba. Quando eu estou tratando a força, tanto a normal quanto a força peso, né, tanto faz se o bloquinho está indo para cá, vou pegar uma caneta diferente, azul escuro. Tanto faz se o bloquinho está indo para cá quanto para cá, as forças são iguais. As forças não mudam, elas são constantes. A força de atrito não. Se eu estou indo para cá, a força de atrito está para cá. Se eu estou indo para cá, obviamente, a força de atrito está para lá. Ou seja, fundamentalmente, a força de atrito não é uma constante. E mais ainda, tá? Mais isso. É o seguinte,
a equação do movimento, no caso, x ela vai se tornar mx dois pontos igual a mg seno θ menos a força de atrito, né? Agora, isso porque eu estou descendo, né? Eu estou descendo, não tem não tem uma velocidade inicial que jogou meu bloquinho para cima, tá? De modo que a aceleração do bloquinho, então, no problema que eu soltei ele em cima do plano inclinado, obviamente ele vai descer e a força de atrito vai estar para cima, tá? Então, a aceleração vai ser g seno θ menos força de atrito sobre m, tá? Mas a força de atrito, pessoal, apesar de eu ter tratado ela aqui como constante, ela não é uma força constante, tá? E a gente vai ver agora um pouco mais do fundamento da força de atrito para a gente entender um pouquinho melhor como que ela funciona. Tá? Obviamente, em relação a y, não muda em nada, porque a força de atrito não atua na direção y chapéu. Tá bem? Vamos dar uma olhadinha na força de atrito. Eu escrevi a força de atrito da seguinte forma. Tá? Eu escrevi dessa forma aí. Coloquei ela como uma constante na direção inversa ao movimento. Tá? Na verdade, a força de atrito... Opa, eu fiquei rápido demais. A força de atrito é uma força bastante interessante, né, que já vem sendo estudada, se eu não me engano, desde o século XIII ou XIV. Tá? E até hoje tem modelos propostos para descrever a origem física da força de atrito, né? Esse artigo aqui é de 2012, publicado na AIT Advances, tá? Esse outro artigo, publicado na Scientific Report, por um grupo da Unicamp, né, o grupo do Fernando Gallenbeck, ali do Estudo de Química, da Unicamp, né, estudando coeficiente de atrito. Tá? Então, vejam que o assunto, apesar de ser uma coisa estudada aí há séculos, ainda rendem trabalhos. São coisas que pessoas ainda tentam entender o fundamento por trás da força de atrito, etc. Né? Porque é bem complexo. Mas, de forma geral, a gente pode, né, em termos microscópicos, né, na escala nanoscópica, digamos assim, a gente pode dizer que a força de atrito tem uma origem de ligações moleculares, né, entre os componentes dos dois corpos. Tá? Isso ocorre nos pontos de contato entre esses corpos. Tá bem? É óbvio que se você tem uma superfície muito rugosa, né, você vai ter, né, atritos diferentes, né? Você vai ter nos atritos mecânicos, né? Por exemplo, se eu tenho um sistema extremamente rugoso, né? Você pode pensar que você tem que romper esse pedaço aqui ou subir e passar por ele, né? Agora, se eu estou falando em rugosidades mais finas, tá? Em superfícies quase planas, que a gente tem, ou quase lisas, desculpa, que a gente tem pequenas rugosidades, então eu vou lidar com o problema da seguinte forma. Se eu pego, vamos imaginar duas superfícies bastante lisas, tá? Só que se eu olho no microscópio, ela nunca vai ser muito lisa. Vai ter rugosidades pequenininhas, tá? E a outra superfície vai ter rugosidades também. Então, na escala nanoscópica, ou microscópica, como queiram, tá? Bem na escala pequenininha mesmo, na escala de nano, né? Porque eu estou falando de ligações moleculares, vou ter pontos de contato entre as duas superfícies. Tá? O que acontece se a força normal aumenta? Né? Então, se o peso do corpo aumenta. O que acontece é que esse cara, a pressão que ele faz sobre a superfície é maior, aumentando esses pontos de contato, portanto, aumentando a força de atrito. Tá? E o que você tem que fazer? Você tem que romper esses contatos para que haja o deslocamento de um corpo em cima do outro. Né? Então, o que acontece? A força de atrito ela é proporcional à normal.
E a constante de proporcionalidade depende da interface de contato, e eu vou chamar de coeficiente de atrito. Só que existem dois coeficientes de atrito que a gente vai levar em consideração, tá, pessoal? O coeficiente de atrito, no caso, eu vou dividi-lo em estático e dinâmico. O estático, né, é quando os corpos estão parados um em cima do outro. Não há movimento relativo entre os dois corpos. Tá? E o dinâmico é quando há movimento relativo entre os dois corpos. Tá? E o que acontece? Né? O coeficiente de atrito estático ele é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. Então, se eu tenho um sistema onde tem dois corpos, como esse daqui, um em cima do outro, e eu vou aplicando uma força de arrasto aqui, puxando esse corpo verde em cima do corpo branco, né? O que eu vejo é o seguinte, quanto maior a força que eu tendo a arrastar o corpo, maior é a força de atrito estático. Ou seja, o atrito estático ele tem um valor máximo. O valor máximo dele tem módulo igual a μs vezes a normal, vezes o módulo da normal. Enquanto o atrito dinâmico, ele é uma constante igual a μd vezes a normal. Tá? O módulo da força de atrito dinâmico é μd vezes a força, o módulo da força normal. Agora, o atrito estático, de novo, ele não é uma constante, ele é uma variável que depende da força de arrasto. Por quê? Imagina que a força que eu estou arrastando é a força F. E eu vou fazer aqui a força de atrito. O que acontece aqui? Conforme eu vou aumentando a força de arrasto, a força de atrito vai aumentando até chegar nesse ponto aqui. Esse ponto aqui é o μs normal. Quando eu chego nesse ponto, eu começo a romper essas ligações e o corpo começa a se mover. E a força de atrito ela cai abruptamente para μdn e fica constante nesse valor. Tá. Obviamente, né, quando eu falo constante, é aproximadamente constante, né? Ela pode ter algumas pequenas variações, mas eu posso tratá-la como uma constante nesse valor. Percebam que é óbvio que o atrito estático, ele não é constante. Porque se ele fosse constante, significaria que eu tinha uma força de atrito estático para cá, um valor constante, igual a μs vezes n. Ou seja, se eu não aplico nenhuma força para cá, eu tinha uma força arrastando para cá e magicamente o corpo verde ia se deslocar para a esquerda. O que, obviamente, não acontece. Tá bem? Então, é óbvio que a força de atrito estática, ela aumenta à medida que a força de arrasto aumenta. Tá joia? Bem, e, por exemplo, do plano inclinado, o menor ângulo para o qual o bloco irá deslizar para baixo se colocado em repouso sobre o plano. Tá? Bem, eu lembro que mx dois pontos igual a mg seno θ menos força de atrito, né? Obviamente, eu quero, como ele está em repouso, o valor máximo do atrito vai depender do atrito estático, tá? A força de atrito é μs vezes n, que é μs mg cosseno θ. Tá bem? Ou seja, para que eu tenha movimento para baixo, eu preciso que o x dois pontos seja maior. Aqui eu coloquei igual, é o limite, tá? Mas eu preciso que o x dois pontos seja positivo, seja maior que zero, tá? Igual a zero é o valor limite ali. A partir daquele ponto começa a deslizar. Então, é simplesmente, eu posso cancelar as massas, posso cancelar a gravidade, e eu tenho que o μs tem que ser igual à tangente do θ crítico. Ou seja, esse θ tem que ser tal qual a tangente dele igual ou maior que μs para que tenha... tá certo. Para que tenha
o deslocamento do bloco para baixo. Tá bem? Então, se o θ é maior que o θ crítico, eu fiquei com uma dúvida em relação ao gráfico do slide anterior. Você pode voltar lá rapidinho, por favor? Uhum. Esse gráfico aí. Uhum. É porque aí, você analisando, você diz que à medida que a força sobe, a força de atrito sobe para o coeficiente de atrito estático, né? Mas digamos que eu já cheguei no coeficiente de atrito cinético, né? Se eu diminuir a força, ela vai continuar sendo FAT, até eu passar um limite, não? Tipo... Tá, você está dizendo se você diminuir a força que você tá puxando. Isso, se eu diminuir já tendo passado o limite do coeficiente estático, entendeu? Ótima pergunta. Se eu vou diminuindo, eu preciso que essa força aqui, né, se ela for menor do que o μdn, daí começa a frear. Se ela for igual a μdn, o corpo se movimenta em movimento retilíneo uniforme. Ok, obrigado. Porque o corpo está em movimento. Se o corpo está em movimento, o atrito que está fazendo é o dinâmico. Certo? Certo. Então, essa é a força de atrito. Era essa a sua pergunta mesmo? Era isso mesmo. Obrigado. Legal. Professor, também tem uma pergunta. Manda ver. Desse slide mesmo. A pergunta pede o menor ângulo para qual bloco irá deslizar para baixo. Mas não seria o maior? Porque se a gente coloca um ângulo grande, ele fica quase reto e não desliza. Então, eu vou abaixando esse ângulo. Não, ao contrário. Ao contrário. Note você que se eu for aumentando o ângulo, agora eu tenho o plano assim. Se eu tivesse o plano assim, com um ângulo θ maior, obviamente o bloco ia deslizar também. É verdade. Obrigada, professor Boeiro. Não, tranquilo. Professor, por que o senhor cortou a gravidade nessa última equação? Porque eu tomei só isso aqui, né? Igual a zero. Ah, tá. Nossa, não, é verdade. O da esquerda não entra. Obrigado. Eu não me preocupei com isso aqui, não. Não, beleza. Então, pessoal, né, se eu aumento o θ para maior ou igual a θc, o bloco desliza, né? E ao deslizar, a força de atrito diminui, porque agora virou atrito dinâmico, de modo que o bloco é acelerado ainda mais, tá? Opa, eu cliquei demais aqui. Então é isso, tá joia? Pessoal, na aula de hoje, eu acho que a gente ainda está pegando o momento, né, para começar o semestre, né? Mas eu acho que deu para a gente ter uma ideia um pouquinho, né, pavimentar o caminho para a gente entender um pouquinho da dinâmica de um corpo, de uma partícula, né, de massa constante, e a gente tratou o problema simples de forças constantes. A força de atrito não é uma força realmente constante, né? Ela depende da força aplicada. Mas eu posso tratá-la como uma força constante em algumas situações, como a gente fez aqui, nesse caso. Tá? E na aula que vem, pessoal, então a gente vai começar a tratar forças dependentes da velocidade. A gente vai ver como que a resistência do ar aplica. A gente vai ver também força de Lorentz. E a gente vai ver força dependente do tempo. Tá? Eu acredito que não dará tempo, mas se der tempo a gente já entra em força dependente da posição. Mas isso, a ideia é para daqui 2 aulas. Tá? Então, a aula de hoje, o que eu queria mostrar acabou, mas a gente fica aí por aqui ainda para tirar algumas dúvidas.